Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, caros amigos, caras amigas. É sempre maravilhoso podermos estar juntos nesta aula, nesta mensagem e compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Eu falo compartilharmos porque tenho sentido a influência do Espírito Santo ao ministrar essas mensagens. E sei que vocês também sentem a influência do Espírito Santo. E ao sentirmos a influência do Espírito Santo, eu e vocês, somos edificados. E tornamos uma fonte de luz para todas as pessoas, porque refletimos a luz de Cristo. Então é sempre maravilhoso podermos juntos compartilhar deste momento tão especial. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 99 e 100. Doutrina e Convênios 99 é uma revelação dada a John Murdock. John Murdock foi um dos primeiros conversos em Kirtland. Ele recebeu a mensagem ao ler o livro de Mormon e sentiu o Espírito Santo tocando seu coração e testificando que era verdade. E ele então se batizou. Ele e sua esposa, Júlia. Eles tinham 3 filhos, ela estava grávida e ela então foi dar à luz e no parto ela faleceu. Então John Murdock ficou com 5 filhos, sendo 3 já maiores e 2 recém-nascidos gêmeos. Isso foi em abril de 1831. Neste mesmo mês, Emma Smith e Joseph Smith, eles também tiveram o nascimento de um casal de gêmeos. Porém, quando nasceram, eles morreram ao nascer. Então, John Murdock concordou em que seus filhos fossem criados por Emma e Joseph como filhos deles e pudessem ser cuidados, ensinados, amados, 2 bebezinhos. John Murdock foi chamado para servir uma missão. Ele cuidou de seus 3 filhos mais velhos, que estivessem bem, e serviu por alguns meses uma missão. Aqui em Doutrina e Convênios 99, o Senhor estava chamando John Murdock para fazer mais uma missão. Naquela época, diferente de hoje, em muitos aspectos, diferente de hoje, os casais, as famílias, o pai recebia o chamado para pregar o Evangelho. Então ele deixava a esposa, os filhos e saía em missão por alguns meses, às vezes por alguns anos. E esses pioneiros, valentes na fé, de uma fé extraordinária, impulsionaram o Evangelho restaurado nos primórdios da igreja e desempenharam um papel tão maravilhoso que nós temos a igreja como ela é hoje, edificada sobre esta fé dos pioneiros. E hoje nós temos muitos que são chamados a servir, missionários, rapazes, moças, casais, que saem em missão com a mesma fé, com o mesmo empenho, com a mesma determinação. Muito bem. Também nós temos hoje diferentes líderes, homens e mulheres, que servem nas unidades locais da igreja, como bispo, membros do bispado, membros da presidência do quórum, em diversas posições. E as irmãs também servem em diferentes posições na organização das mulheres, a sociedade de socorro, na organização das jovens, das moças, e em muitas outras diferentes funções, todos servindo na estaca. Também temos muitos casais missionários que servem nas presidências de templos, casais missionários que servem como oficiantes do templo, de tempo integral. E temos os mais diferentes tipos de serviços que são prestados em todo o mundo, como no fundo, como também no Pathway, Tem Fundo Perpétuo de Educação, tem muitos que servem voluntariamente, muitos serviços sociais, muitos serviços em prol da humanidade, serviços sociais, enfim.
Todos nós somos chamados para servir em muitas posições, e esse serviço, as pessoas recebem esse chamado porque amam a Deus. E nós podemos dizer que tem o mesmo tipo de fé que John Murdock tinha. Devo confessar que John Murdock tinha uma fé extraordinária, porque aqui em Doutrina e Convênios 99, ele foi chamado para a missão, então foi dito a ele pelo Senhor que ele deveria levar os seus filhos ao vice-presidente Eduardo Patrício, que cuidasse deles e que ele saísse para a missão. E ele foi fiel. Mais tarde ele retornou, depois ele se tornou um bispo da igreja, se casou, enfim, né? Se tornou um bispo e serviu fiel toda a sua vida. Aqui logo no começo da sessão 99 diz assim: Eis que assim diz o Senhor a meu servo John Murdock: tu és chamado para ir às regiões do leste, de casa em casa, de povoado em povoado e de cidade em cidade, a fim de proclamar o evangelho eterno a seus habitantes, em meio a perseguições e iniquidades. E quem te recebe, a mim me recebe, e terás poder para declarar minha palavra em demonstração de meu Espírito, de meu Santo Espírito. Interessante que eu gostaria de mencionar aqui, que quando nós estamos a serviço do Senhor, nós somos cheios do Espírito Santo. A mesma coisa aqui com o irmão John Murdock, que ele ia pregar a palavra e seria uma demonstração do Santo Espírito. O presidente Brigham Young, ele relata para nós sobre como foi a sua conversão. Ele então estava os missionários estavam ensinando a ele estava numa pregação, né, com algumas pessoas, e ele ouvindo. Um homem muito eloquente, falando, explicando sobre a restauração do Evangelho. Então, um outro homem bem simples, que era o companheiro, levantou-se e prestou testemunho. Olha o que relata o presidente Brigham Young. Qualquer coisa além dessa influência do Espírito falhará em convencer qualquer pessoa da verdade do Evangelho da salvação. Quando vi um homem sem eloquência ou talento para falar em público, que só podia dizer: eu sei, pelo poder do Espírito Santo, que o livro de Mórmon é verdadeiro, que José Smith é um profeta do Senhor. O Espírito Santo, procedente daquele indivíduo, iluminou meu entendimento. E luz, glória e imortalidade estavam diante de mim. Estou rodeado por ele, cheio dele, e sei por mim mesmo que o testemunho do homem é verdadeiro. Meu próprio julgamento, dotes naturais e educação curvaram-se a este testemunho simples, mas poderoso. Fim da citação. Que coisa extraordinária. Quando foi ensinado o Evangelho e alguém cheio do Espírito Santo testificou com palavras bem simples. Segundo o presidente Brigham Young, ele mal podia se expressar, mas disse saber que o livro de Mórmon era verdadeiro. E ele foi cheio do Espírito Santo. E o presidente Brigham Young, então, o irmão Brigham Young, um simples pesquisador, ele sentiu o Espírito testificando em seu ser que aquelas palavras eram verdadeiras e que o Evangelho havia sido restaurado na terra mais uma vez. Eu gostaria que vocês pudessem lembrar uma ocasião em que você sentiu a influência do Espírito Santo. Qualquer ocasião. Seja no templo de nosso Deus, seja numa reunião sacramental, lendo as Escrituras, orando, sendo ajudado por alguém, enfim. Em qualquer momento, ou você ajudando, em qualquer momento, procura lembrar quais sentimentos vêm ao seu coração quando você sabe que recebeu uma revelação dos céus. Quando os céus são abertos e você sente que recebeu uma revelação, que o Espírito testifica em seu peito, em seu coração, em seu ser, sobre alguma verdade, algum princípio do Evangelho. É maravilhoso, não é?
aquela impressão de que você recebeu uma mensagem que não vem da sua mente, mas vem de fora para dentro de você, testificando da verdade, entrando em todo o seu ser e testificando sobre os princípios do Evangelho, todos os princípios, irmãs e irmãos. Não é extraordinário? Não é maravilhoso? Muito bem. Vamos continuar aqui. Então, John Murdock, ele aceitou o chamado e serviu fiel. Uma coisa interessante aqui no versículo 2 também, diz assim, quem te recebe, a mim me recebe. Observa que ele está falando daquele missionário que saía para pregar o Evangelho. Um irmão abatido pelas circunstâncias da vida, de ter o falecimento da esposa, 2 crianças novas. Eu fico pensando, também tenho 5 filhos. E são pensamentos avassaladores que vêm à mente. Saber que você é o pai de 5 crianças e que a esposa faleceu. E você está diante daquela situação. E então o Senhor foi conduzindo a vida de John Murdock. E ele se manteve firme e fiel por toda a vida. Que exemplo para nós. E a promessa de quem eu recebesse, receberia o Senhor. Hoje, nós temos muitos John Murdocks em nossa vida. Pode ser a presidente da Sociedade de Socorro, pode ser a professora, pode ser o bispo, o presidente da estaca, os conselheiros, pode ser algum irmão, uma pessoa que está representando o Senhor, falando pelo poder do Espírito Santo. E então, você ouve aquelas palavras, seu coração é tocado, e acontece uma mudança em sua vida, ao receber a revelação dos céus. Que possamos receber todos os servos do Senhor com o coração cheio de gratidão e reconhecermos a mão do Senhor em nossa vida, assim como John Murdock fez. Isso foi excepcional, maravilhoso. Na sessão 100, o profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon partiram em uma missão para o Canadá. E essa missão durou 1 mês. A viagem até lá, pregaram por pouco mais de uma semana, conseguiram batizar 14 pessoas e depois regressaram. Quando ele chegou a Nova York, no caminho, ele estava muito preocupado com uma família. Ele se Rigdon. Então, o Senhor deu esta revelação, que é a sessão 100. Em verdade, assim vos diz o Senhor, meus amigos, Sidney e Joseph, vossas famílias estão bem. Encontram-se em minhas mãos, e eu lhes farei o que me parecer bem, pois em mim todo o poder existe. Vocês já ouviram aquela experiência, né? Que a família manda o filho para a missão e depois a família presta testemunho na igreja, nas nossas conversas informais. Eles falam assim, nossa, como eu estou sendo abençoado com meu filho na missão. Já ouviram muitas vezes isso? Mas que fé extraordinária. Joseph, nessa ocasião, ele já tinha tido 4 filhos e os 4 faleceram. E agora ele tinha 2 filhos em casa, as perseguições aumentando e a preocupação dele com Emma, em sua segurança e dos 2 filhos. E ele então segue o chamamento, né, do Senhor, o chamado de ir e pregar o Evangelho. E o Senhor diz que tudo estaria bem. Que fé extraordinária, não é? Que eu e você possamos ter uma fé semelhante a de Joseph, semelhante aos demais irmãos das Escrituras, como Elias, Eliseu, Isaías, tantos outros, como Moisés, Daniel, tantos, Samuel, enfim, tantos homens maravilhosos das Escrituras, Pedro, Tiago, João do Novo Testamento, né? Nefe do livro de Mormon, enfim, dos profetas modernos como o presidente Nelson, que possamos nos espelhar no exemplo de fé de todos esses valorosos irmãos e irmãs e possamos nós também exercer nossa fé e servir ao Senhor. Aqui, nessa sessão, o Senhor fala no versículo 3,
Eis que tenho muita gente neste lugar, nas regiões circunvizinhas, e uma porta eficaz abrir-se-á nas regiões circunvizinhas, nesta região leste. Mais tarde, nesta mesma região, John Taylor veio a receber os missionários e ser batizado. Joseph foi, ensinou, pregou, 14 pessoas batizaram-se, o evangelho começou a prosperar, mais missionários vieram, e como fruto disso, John Taylor foi batizado e mais tarde se tornou profeta de Deus. Extraordinária esta experiência, uma porta eficaz abrir-se-vos-á. Todos nós, eu e vocês, nas nossas experiências da vida, quando nós continuamos firmes, fiéis na fé no Salvador, podemos quase que sentir a voz do Senhor dizendo: uma porta eficaz abrir-se-á. Uma nova oportunidade, uma nova visão da vida, enfim. Não importa a circunstância que estejamos passando. Se continuarmos exercendo fé no Senhor, teremos mais oportunidades. Continuando, no versículo 5 diz assim: portanto, em verdade vos digo, clamai a este povo, expressai os pensamentos que eu vos puser no coração, e não sereis confundido diante dos homens. Pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Mas um mandamento vos dou, de que tudo o que declarardes, declarareis em meu nome, com solenidade de coração, com espírito de mansidão em todas as coisas. Prometo-vos que, se fizerdes isso, derramar-se-á o Espírito Santo, testificando todas as coisas que disserdes. Eu tenho aqui uma citação do elder D. Todd Christopherson, do Quórum dos Doze, um apóstolo vivo do Senhor, que ele diz assim, abre aspas, é o Espírito Santo que presta testemunho de suas palavras quando você ensina e testifica. Fim da citação. Que coisa extraordinária você ter a oportunidade de compartilhar algo do Evangelho com alguém e quando você compartilha seus sentimentos, seu testemunho, quando você compartilha o testemunho, você não precisa dizer para a pessoa, olha, eu sei, eu presto testemunho. Não, olha, eu tenho um sentimento tão forte disso, daquilo, que Jesus Cristo vive, que me ama, enfim, tantas coisas. E quando assim fazemos, o Espírito Santo testifica. O elder Russell Ballard também ele ensinou o seguinte, o elder Russell Ballard é o presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos, um apóstolo vivo do Senhor em nossos dias. Abre aspas. Confie no Senhor. Ele é o bom pastor. Ele conhece suas ovelhas, e suas ovelhas conhecem sua voz. E hoje a voz do bom pastor é a sua voz e a minha voz. Fim da citação. Que pensamento maravilhoso é nós sentirmos que podemos servir como instrumentos eficazes na mão do Senhor e proclamar seu Evangelho, ser a voz do Senhor, as mãos do Senhor em todas as coisas. Imagina, quando estamos a serviço do Senhor, somos a voz do Senhor para proclamar seu Evangelho às nações. Que coisa extraordinária, não é? Não importa se você esteja fazendo agora uma coisa muito simples para servir ao Senhor ou esteja enfrentando um grande desafio para servir ao Senhor. Em ambas as situações, em todas as situações, quando estamos a serviço do Senhor, somos a voz do Senhor. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, que nosso coração possa ser puro, digno, que nossos pensamentos sejam elevados, que busquemos em todos os pensamentos o Senhor, para servir de instrumento em suas mãos e ser a voz do Senhor a este mundo. Para finalizar, no 15 diz assim, portanto, que se console vosso coração, pois todas as coisas contribuem para o bem daquele que andam retamente e para a santificação da igreja. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que anda em retidão. Ah, queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos dar ouvidos ao convite do Salvador Jesus Cristo,
de andar em retidão, para que tudo possa ir bem conosco, com nossos familiares, com nossa família, com nossas alas, com nossa comunidade. E eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive, que Ele dirige a obra que é realizada nesses dias, que Ele nos inspira dos céus, com pensamentos elevados, com uma visão além da nossa, para sobrepujar todas as coisas. E quando nós exercemos fé nele, uma porta eficaz se abre em nossa vida. E eu presto esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, queridas irmãs, queridos irmãos. Tenham um ótimo feriado de 7 de setembro, que possamos elevar nossas vozes ao Senhor e pedir pelo bem de nossa nação e do mundo, para que o Evangelho seja pregado e que as pessoas que estão sedentas de receber o Evangelho possam ouvir a palavra de salvação, a palavra que traz consolo à alma e muda o rumo de nossas vidas para sempre. A palavra que vem do Salvador Jesus Cristo. Tchau, cuide-se bem, tenha um ótimo feriado, cuide-se bem. Tchau, tchau, crianças, irmãos, irmãs. Crianças, um abraço do Vovô Dé. Tchau a todos.